Bem-vindos a mais um unboxing. Hoje nós vamos desembrulhar, concluir, o Mateus capítulo 3. Abra em Mateus 3, por favor. Mateus 3 é dividido em duas grandes partes. A primeira parte, até o verso 12, fala de João Batista, ministério de João Batista. Nós falamos sobre o arauto do rei, na primeira parte do desembrulho que a gente fez de Mateus capítulo 3. Na segunda parte, nós tratamos ainda, olhando para João Batista, nós tratamos do reino, o reinado do rei, o que significa reino de Deus, arrependimento, uma vez que João Batista prega arrependimento como condição para se entrar no reino dos céus. Hoje nós vamos concluir o discurso de João Batista e vamos entrar no batismo de Jesus, e assim, finalmente nós veremos e compreenderemos, desembrulharemos a coroação do rei, que é o batismo de Jesus. Mas vamos ler o texto. Abra em Mateus 3, de 1 a 17, onde até o verso 12 é o ministério de João Batista, e do 13 ao 17 é o batismo de Jesus. Mateus 3, de 1 a 17. João Batista prepara o caminho do rei, obviamente. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João Batista quando disse, parênteses, é João Batista porque, e assim ele ficou conhecido, porque de fato significa João o Batizador. Daí que vem o nome dele. João o Batizador. Jesus Cristo. Jesus é o nome dele. Cristo é o título. Então, qual é o nome de Jesus? É Jesus. Cristo é Jesus o Cristo. Jesus o Messias. O Batizador. E aqui João o Batizador. João Batista. Ele é uma voz que clama no deserto, disse o profeta Isaías. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para Ele. As roupas de João Batista eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, fazendo referência aqui ao Elias, ele que é o cumprimento da profecia de que viria um como o Elias, não é o Elias, não é a reencarnação do Elias, o profeta, mas um como ele, um no espírito dele. E por isso João Batista foi para o deserto, vestiu-se desse modo, comeu desse modo, etc. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até João Batista, versículo 5. Quando confessavam seus pecados, João Batista os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, talvez por curiosidade apenas, talvez no meio desses alguns que desejassem o batismo de João, João os repreendeu abertamente, chamando-os de raça de víboras. Exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Ou seja, para você ser batizado por João, primeiro você tem que ter consciência de que você estava num caminho que te levaria a enfrentar a justa condenação de Deus, a ira de Deus. Então, quem convenceu vocês de fugir da ira que está por vir? Provem as suas ações, ou provem por suas ações que vocês se arrependeram. Você tem, então, essa é a mensagem do Evangelho, e aqui você vê quão longe a igreja evangélica atualmente está
não é, da mensagem bíblica. Qual é a condição para alguém ser batizado ou professar a fé pelo batismo? Primeiro, ter consciência de que ele está condenado, de que pesa sobre ele a ira de Deus, ele precisa ser salvo da ira de Deus. É por isso que ele diz: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Segundo, no verso 8, você dá provas por ações de que você se arrependeu do seu pecado, pecado esse que te colocou debaixo da ira de Deus. Isso aqui é o Evangelho. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? E por que eu estou sob ira divina? Por causa dos meus pecados. Por isso João Batista complementa: provem por suas ações, provem de que não foi apenas da boca para fora, que vocês se arrependeram. E não pensem vocês que vocês podem dizer uns aos outros que vocês estão salvos porque são da linhagem consanguínea de Abraão. Não é a linhagem que te salva. Então, não é qualquer outra coisa senão arrependimento e fé em Jesus Cristo que te salva da ira de Deus. Prova, gente, de que essa é a mensagem da igreja, é que Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele fala da salvação da ira de Deus. Você se lembra dele falar isso? Então ele está em consonância com o que João Batista está dizendo, não é? E Jesus também falou isso diversas vezes nos seus discursos, como nós vamos ver aqui quando nós continuarmos em Mateus e formos nos deparando com os discursos do Rei Jesus Cristo. Então não pensem que vocês, por serem filhos consanguíneos da linhagem de Abraão, isso torna vocês salvos da ira que está por vir. Não é isso que salva vocês, é arrependimento e fé. Isso não significa nada, a linhagem de vocês, a linhagem consanguínea, disse João Batista. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E aí vem o nosso texto, verso 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Então a condição para o batismo é o arrependimento. Por isso, nós, batistas, que também na história evangélica, na história da igreja cristã, recebemos o nome de batistas pejorativamente, como no caso de João Batista, e batistas, aqueles que rebatizam. Para nós, olhando para a Bíblia, o batismo, ele não é uma substituição da circuncisão. A circuncisão do Antigo Testamento, ela é no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi uma imagem da circuncisão que acontece no coração. Paulo vai falar disso. E, portanto, aquele símbolo para nós não faz sentido. Para nós, o símbolo cristão é o batismo. Até porque Jesus foi batizado, como nós veremos, ele foi batizado adulto e etc. E João Batista está demonstrando que o batismo dele requer que antes tenha havido arrependimento e fé. É por isso que a gente batiza adultos, por assim dizer, jovens. A gente evita ao máximo batizar criança. Ao máximo, porque a criança precisa ter noção de que tem uma ira vindoura que pesa sobre o ser humano por causa do pecado. Você se arrepende, você confessa, e esse arrependimento e essa confissão se torna pública por meio do seu batismo nas águas. Então, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, disse João Batista, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então nós temos que entender que batismo é esse de Jesus. O que significa ser batizado com o Espírito Santo e fogo? Ou como está na NVT e na ARA, com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso? Ele, o Cristo, sobre quem João Batista está falando, já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Ele juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então João Batista já está falando de uma condenação eterna. E Jesus vai falar dessa condenação eterna. Jesus é quem mais fala sobre inferno no Novo Testamento e na Bíblia como um todo. E aí vem o batismo de Jesus. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Até aqui foi a leitura de Mateus capítulo 3. Pois bem, nós falamos que João Batista é aquele sobre quem os profetas falaram, ele deveria vir para preparar o caminho. A mensagem dele é sobre o reino dos céus, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem cristã, nós mastigamos muito isso no último unboxing. Portanto, se você não viu, se você não ouviu, não esteve conosco na última ocasião, você precisa voltar e ouvir o significado de reino dos céus, a diferença se há entre reino dos céus e reino de Deus. Nós vimos que não há diferença, é a mesma coisa. E é muito importante que você compreenda, tenha a ideia de reino dos céus. Reino dos céus é o domínio de Cristo sobre todas as coisas, é a chegada desse domínio. Quem entra no reino dos céus se submete ao rei, vive segundo o rei. O rei governa a vida dessa pessoa. Essa pessoa é inserida numa pequena comunidade chamada igreja local, e ali é como se fosse nossa igreja local, por exemplo, como se fosse uma embaixada desse reino, onde vários cidadãos do reino se reúnem. Então é uma miniatura do significado do reino. E o reino ainda virá quando Jesus vier pela segunda vez para estabelecer eternamente o seu reino eterno. E aí sim toda a terra se encherá do conhecimento de Deus e ele terá domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. Não que ele hoje não tenha, mas que hoje o pecado que tingiu essa criação e afetou a nossa natureza, mesmo que ainda crentes com o Espírito de Deus, a gente luta contra. Então nós já somos do reino, nós já estamos no reino, mas não estamos totalmente governados pelo rei por causa dessa luta do pecado ainda em nós. Não somos vencidos pelo pecado o tempo todo, nós travamos guerra contra o pecado, na tentativa de dizer que estamos em busca de conquistar para o reino de Deus, começando no nosso coração e assim o mundo e tudo ao redor. Então, você precisa muito entender a mensagem do reino, o que é arrependimento. Eu não vou falar mais sobre isso, porque falei muito no último unboxing, e você precisa então, se não esteve, se não se recorda, voltar lá. Agora, nós vamos partir do verso 11, a pregação aqui de João Batista. O batismo de João Batista, a gente está vendo, ele preparava os ouvintes dele, preparava os batizandos para a obra de Cristo.
ter sido batizado por João Batista não significava que você já estava definitivamente salvo, digamos. A gente vai ver episódios no livro de Atos sobre pessoas que receberam o batismo de João Batista, mas não tinham recebido o Espírito. E por que não tinham recebido o Espírito? Porque não tinham conectado toda a mensagem do reino com a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E aí um exemplo típico era Apolo, que nós vamos estudar agora domingo, Deus permitindo, domingo de manhã. Apolo conhecia o batismo de João Batista, provavelmente teria sido batizado por João Batista, ele que veio de Alexandria, ou enfim, e ele então, apesar de conhecer, apesar de já pregar sobre o Messias com muita eloquência, ele não tinha recebido o Espírito. E a resposta para isso é que ele não tinha feito a conexão entre Cristo, o Jesus de Nazaré, e a vida e a obra dele, e todas aquelas promessas messiânicas nas quais ele cria. Então é muito importante você entender isso. O batismo de João Batista, ele está preparando os ouvintes, preparando os batizandos para a obra de Cristo. O batismo de João, ele atestava de modo externo um acontecimento interno. Arrependimento e fé, né? Arrependimento de coração. O arrependimento como sendo uma maneira de dizer, eu estou limpando o meu coração. E o batismo como dizendo, eu estou sendo lavado. Mas tudo simbolicamente. Agora note o seguinte, porque tem uma expressão aqui que é muito mal interpretada. Eu batizo vocês com água, né? Mas virá alguém superior a mim, diz o verso 11, João falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de carregar, sou digno nem de ser chamado servo deste que virá. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso? A gente já ouviu de tudo, né? O que é o batismo com fogo? E aqui eu nem vou me aventurar a dizer, porque eu posso errar, mas existem muitas conjecturas a respeito do significado do batismo com fogo. Uns vão falar em linhas gerais que significa o juízo divino. Uns serão batizados com o Espírito, ou seja, serão salvos. Outros serão batizados com fogo, serão condenados. Mas é disso que João Batista está falando? Outros vão dizer que o batismo com fogo seria o batismo verdadeiro, real com o Espírito Santo, quando você recebe seus dons, fala em línguas, opera milagres e etc. Mas é disso que João Batista de fato está falando? Uma maneira de você entender o que de fato João Batista está falando, quando ele fala que o batismo de Jesus seria com o Espírito Santo e fogo, é notar o seguinte, e aqui as nossas traduções bíblicas, infelizmente, não nos ajudam. Porque eu não sei qual versão bíblica você está usando nesse momento, com a Bíblia aberta. Espero que você tenha uma Bíblia aí no colo, ou diante de você, e não importa se no celular, tablet, iPad, ou computador, ou Bíblia no papel. Mas é importante você olhar e ver que existe uma preposição com o Espírito Santo, e existe uma preposição e um artigo com o Espírito Santo. E a sua versão provavelmente vai dizer assim, e com fogo. Quantas acrescentam com fogo? Levanta a mão. Quantas não acrescentam com fogo? Apenas diz com o Espírito Santo e fogo. Qual que é a sua, Camila? É português? Nova tradução na linguagem de hoje. Excelente, porque de fato, a construção grega, que é a língua original escrita aqui, ela traz a preposição com, que no grego seria en, uma espécie de N, tem som de N.
a preposição com, o artigo o Espírito, mas não tem a preposição com. Você vai ter, no máximo, o conectivo, kai no grego, que é e. Então, quando você tem uma frase com o Espírito e fogo, isso é português básico. Você está dizendo uma coisa. Quando você diz com o Espírito e com fogo, você está dizendo outra coisa. Você lembra disso nas aulas de português? E eu estou te dizendo o que de fato é o original grego, que é o texto realmente inspirado para nós. Quando você diz com o Espírito Santo e com fogo, você está dizendo que são duas coisas, com o Espírito e com fogo, duas coisas distintas. Quando você diz com o Espírito e fogo, é uma coisa só. Por causa da... E o que diz que é uma coisa só? Porque só tem uma preposição. Então, e é exatamente assim no original grego. Com o Espírito Santo e fogo. Portanto, o batismo de Jesus, antecipado por João Batista, seria uma coisa só, um evento só. Não dois. Agora, então, a pergunta é, se com o Espírito Santo e fogo é a mesma coisa, o que essas imagens significam? O que elas comunicam? Elas comunicam regeneração e santificação, ou purificação. Portanto, o batismo com o Espírito Santo e fogo não é que você é batizado com o Espírito Santo alguns e outros com fogo no juízo, porque não receberam o Espírito. Não é isso. Sim, existem imagens que vão falar do fogo, aqui mesmo no texto. Fogo que nunca se apaga. Mas não é isso que esse batismo significa. Eu vou te mostrar por quê. E aqui eu estou me valendo bastante da exegese, da interpretação de um dos maiores teólogos do Novo Testamento, o Carson, o Donald Carson, D.A. Carson. Ele faz essa exegese. E ele é um homem de muito respeito, de muita erudição no Novo Testamento, no mundo acadêmico evangélico. Então, nós não estamos aqui lidando com um irresponsável na interpretação bíblica. Muito pelo contrário, é um grande erudito e homem extremamente piedoso. E ele vai chamar nossa atenção para isso. A frase não contém a preposição com antes do substantivo fogo. Portanto, dizendo que nós estamos falando de um evento só. Batismo com o Espírito Santo traço fogo. Se a gente tivesse que pôr no pé da letra. Batismo com o Espírito Santo traço fogo. Por quê? Porque está dizendo que o Espírito Santo faz duas coisas, pelo menos. Ele regenera e ele purifica. E ele santifica. Então esse batismo, o Espírito Santo traço fogo, não é juízo e não é batismo de poder, onde você vai receber dons espirituais. Eles vão fazer essa conexão, porque lá no Pentecostes, línguas como que de fogo. Aí eles vão dizer, está vendo? É isso, mas não é isso, ali é outra questão. Ali são línguas como que de fogo, que você via eles narrando. Não tá tratando de um batismo com fogo. Porque esse batismo com fogo, ele é o mesmo batismo com o Espírito Santo no momento da sua conversão. Ele significa que você foi regenerado e passou a ser purificado. O fogo purifica. Então, é verdade, o Carson vai mostrar para nós, é verdade que o Espírito Santo, muitas vezes,
ou melhor, o substantivo fogo, muitas vezes ele dá a ideia de destruição, de punição, de condenação, como aqui mesmo em Mateus capítulo 3. Fogo que não se extingue, fogo que não apaga, na condenação eterna. É verdade que o fogo tem esse significado. Mas é verdade também que no Antigo Testamento, por exemplo, fogo tem também a conotação purificadora. Como o fogo purifica a prata, como o fogo purifica o ouro. E deixa eu te dar uns textos, por exemplo. Isaías 1:25, olha o que diz. Levantarei o punho contra você, diz o Senhor, o derreterei e separarei o que é descartável e removerei todas as suas impurezas. Então, o fogo aqui claramente tem esse objetivo de derreter o metal precioso e nesse derretimento ver sendo separado tudo que não é ouro, tudo que não é metal precioso. E aí você descarta as impurezas. É disso que João está falando. Esse é o batismo de Jesus. É o batismo que purifica. É o batismo que santifica, que inicia a santificação. Zacarias 13, versículo 9, diz assim, o profeta: farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Olha o fogo e a purificação. Eu a refinarei como se refina a prata e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome e eu lhe responderei, direi, este é meu povo. E ela dirá, o Senhor é nosso Deus. Então, de novo, batismo com o Espírito Santo, fogo, é regeneração, é novo nascimento, é justificação e purificação / santificação que começa na vida do crente no momento em que ele se arrepende, crê e confessa sua fé em Cristo Jesus. Outro texto, Malaquias 3, de 2 a 3, diz assim, Malaquias: mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Ele quem? O Messias. Pois ele será como fogo ardente que refina o metal. Meu Deus, não poderia ser mais claro. Essa é a promessa do Messias, feita por Malaquias. Malaquias é o mesmo que fala que João Batista viria na figura de Elias para anunciar a chegada do Messias. João Batista é quem fala que o Messias batizaria com Espírito Santo e fogo, ou Espírito Santo / fogo. Que texto você acha que João Batista tinha em mente quando ele fala isso? É óbvio que dentre os quais estaria fortemente Malaquias 3, que fala que ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, o que significa batismo com o Espírito Santo e fogo? Primeiro, é o mesmo batismo. Segundo, significa que você é regenerado, Espírito Santo regenerador, você é nascido de novo, o Espírito faz nascer de novo, e ele inicia o processo de purificação. Quais são as provas que você pode ter para assumir essa interpretação? Primeiro, não tenha preposição com antes de fogo. Com o Espírito Santo e fogo. E se não tem a preposição antes de fogo, significa que é uma coisa só, e não duas distintas. Com uma e com outra coisa. É com uma e a mesma coisa dupla. E segundo, você pode dizer que fogo, conquanto tenha assim sentido de juízo, conquanto tenha aparecido lá em Atos dos Apóstolos como uma imagem, línguas como que de fogo,
uma imagem de poder, de alguma coisa assim, ou purificadora também. Mas fogo aqui em particular refere-se à purificação. Por quê? Porque Malaquias 3 e outros profetas falam do fogo como purificação, e Malaquias em particular associa o Messias, o Cristo que batizará com o Espírito e fogo, com aquele que vem para purificar, santificar. Então, por favor, espero que você não seja mais presa dessas interpretações alegóricas da Bíblia e tão malucas que fazem a Bíblia dizer o que ela não diz. Então, se você é crente em Jesus Cristo, se você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo e fogo. Você foi regenerado, nascida de novo, regenerada, e está sendo purificada ou purificado, santificado pelo Espírito. Agora, o Espírito é derramado, digamos, de um modo mais poderoso em alguns momentos da história e da vida da igreja, do crente? Parece que sim, pelo que a Bíblia mostra, em Atos também, e também na história da igreja, nos momentos de grande avivamento. Então, nós não estamos negando, quando a gente diz que o batismo com o Espírito Santo e fogo é um ato único, inicial da vida cristã, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo, ele não vem nos encher de novo e de novo em momentos da vida, porque se ele não fizesse isso, Paulo não diria o que ele escreveu em Efésios: deixem-se ser cheios do Espírito. Quer dizer, você tem que buscar isso também, de algum modo, tá certo? Mas aqui em Mateus 3:11, nós temos aquele que vem batizar com Espírito e fogo. E ao mesmo tempo, Mateus 3:12, ele tem na mão a pá, ele vai separar trigo, limpar a área onde os cereais são debulhados, ele vai juntar o trigo no celeiro e vai queimar a palha no fogo que nunca se apaga. Aí alguns falam, tá vendo? Então esse batismo com fogo é o dia do juízo. Não. Está usando fogo agora, mas com uma outra imagem, a de destruição eterna e etc. Mas com base, está claro isso? Isso tem que ficar muito claro para você, por isso que eu estou me delongando nisso. Isso aqui é um daqueles textos que a gente chama de fundamentais, para você compreender a mensagem dos evangelhos. O batismo de Jesus com o Espírito Santo e fogo, que seria melhor dito Espírito Santo traço fogo, para falar que é a mesma coisa. Agora, que o fogo aliado ao Espírito, aqui em Mateus 3, parece estar falando de purificação, além dos textos que eu já mostrei para vocês, Malaquias 3, Zacarias 13, Isaías 1, além do original que não tem a preposição com antes de fogo, a gente pode usar o seguinte: outro texto bíblico, que é Ezequiel 36, que vai falar da promessa do Espírito para a nova aliança, e você vai ver que o Espírito tem também função purificadora. Só que Ezequiel, ele não usa a imagem do fogo, ele vai usar a imagem da água, que purifica. Então, eu quero que você entenda o seguinte: as imagens bíblicas às vezes são mudadas, mas para dizerem a mesma coisa. O Espírito regenera, faz nascer de novo, justifica, e o Espírito purifica. Ora a imagem é de fogo, ora a imagem é de água. Por exemplo, Mateus 36, 25 a 27. Vai usar a linguagem, a imagem de água, para falar da purificação, da limpeza. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e de sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Isso aqui é a regeneração, é o batismo com o Espírito, para usar a linguagem de João Batista.
porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então a função do Espírito sempre será essa, múltipla: regenerar, fazer nascer de novo, justificar, que é uma coisa só, é um ato único, e purificar ou santificar, que é um ato progressivo, contínuo, mas que é obra do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e fogo, portanto, está indicando a obra regeneradora e santificadora do Espírito, que viria como cumprimento dos profetas, viria como resultado da obra de Cristo por nós. É um pouco denso, mas você precisa entender isso, porque se você não entende isso, você cai em muito do que eu chamaria de misticismo evangélico, em busca desse batismo com fogo e tudo mais. Então, que está claro isso, certo? Agora vamos para o batismo de Jesus, para daí a gente fazer algumas aplicações. Antes do batismo de Jesus, deixe-me dizer para você o que a gente pode aprender de João Batista até aqui, já que a gente conclui aqui o capítulo 3, primeira parte, que é o ministério de João Batista. A gente viu João Batista como sendo o arauto do rei, aquele que anunciou o reinado do rei, e agora nós vamos ver, a partir do verso 13, o batismo ou a coroação do rei. Mas o que João Batista ensina para a gente? Primeiro, que de algum modo a igreja de Jesus, igrejas como a nossa, a sua vida individualmente e a nossa vida coletivamente, ela tem que ser como a de João Batista, de preparação do caminho para Jesus chegar ao coração das pessoas. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a preparar o caminho. Em algum sentido, todos nós somos como João Batista. Vozes clamando no deserto. Pessoas olhando para nós e achando que somos loucos por anunciarmos, por acreditarmos, por vivermos o que a gente prega. Mas esse é o nosso chamado. Esses que vivem como João Batista e que pregam como João Batista, eles têm que ter um modo de vida coerente com o que eles pregam, e é o que a gente vê em João Batista. Coerência. E preparar o caminho para Jesus significa anunciar a mensagem do reino, e o que essa mensagem significa a gente vai aprender mais e mais na medida em que a gente progredir em Mateus. O que significa a mensagem do reino? O que significa viver no reino dos céus ou no reino de Deus? A gente vai aprender isso, principalmente quando a gente entrar no Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7. A nossa mensagem de preparação do caminho é a mensagem do reino e a necessidade de arrependimento e fé. E o nosso ministério consiste nisso, em apontar as pessoas para Jesus. Aquele que tem o poder, Ele, Deus Filho e Deus Pai, de fazer derramar Deus Espírito Santo na vida das pessoas, regenerando-as e santificando-as. Esse é o nosso chamado. É isso que a gente aprende com João Batista. Agora, Jesus. Se o batismo de João Batista, pense comigo, a partir do verso 13, se o batismo de João Batista estava ligado a arrependimento, ora, Jesus nunca pecou. Jesus não tinha do que se arrepender. Se ele nunca pecou, se ele não tinha do que se arrepender, por que ele teria que ser batizado? O batismo de João Batista, afinal de contas, era isso. Então, no texto que a gente tem, veja comigo, Mateus 13. Mateus 3, de 13 a 17. Você vai descobrir por qual é a necessidade do batismo de Jesus a partir do que acontece nesse batismo e o que Jesus diz sobre a necessidade dele ser batizado. E é isso que vai nos dar as pistas de por que Jesus precisou ser batizado. De novo, você descobre isso pelo que está acontecendo aqui
e pelo que Jesus diz. E o que está acontecendo aqui, em grande instância, é que você está tendo aqui a manifestação do Deus Trino. Você tem Deus Filho sendo batizado, você tem Deus Espírito Santo vindo sobre Deus Filho, ungindo Deus Filho, e você tem a voz de Deus Pai autenticando a vida e o ministério de Deus Filho. Você tem, portanto, no batismo de Jesus, a imensa manifestação da Trindade, do nosso Deus, que é trino, um Deus, uma única substância, uma única essência em 3 pessoas. Então, aqui no batismo de Jesus você tem isso. Agora, vamos ouvir o que Jesus disse sobre o seu batismo. Verso 13. Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. Só que João tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que o Senhor vem a mim? O Carson, ele levanta uma questão que até então eu não tinha parado para pensar. Até esse ponto da história, João Batista sabia que o primo dele, Jesus, era uma pessoa diferente. Mas ele não tinha certeza de que Jesus era o Messias. Por mais que Maria tivesse dito para Isabel, a mãe de João Batista, e os 2 primos, e João Batista tivesse ouvido, prova de que João Batista tinha ainda dúvidas sobre o messianismo de Jesus, é que em João 1, que a gente vai ler, ele diz que só teve certeza de que Jesus é o Messias quando ele ouviu a voz do céu dizendo, ele é o Messias. E outro texto interessante, lá adiante em Mateus, é que João Batista, quando estava preso, ele manda perguntar. Pergunta se é ele mesmo, aquele que deveria vir. Ele sempre teve dúvidas sobre conectar a pessoa de Jesus com o Messias prometido. Mas de uma coisa ele nunca teve dúvida. De que Jesus era uma pessoa diferente. Aparentemente muito melhor do que ele mesmo, João Batista. Tanto que ele diz, eu não sou digno de desatar suas sandálias. O que isso nos ensina sobre o Espírito de Cristo? Gente, você pode tirar tanta coisa importante disso. Primeiro, Jesus não foi como José do Egito, que ficou se gabando para os irmãos, de que teve um sonho, de que Deus mostrou, que o pai dele, os irmãos, todos se prostrariam diante dele, e ele seria o maior entre todos, inclusive sobre o pai. Poxa, José do Egito foi cavando a própria cova, vamos dizer assim, era aquele menino rilhento. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, meu pai me deu a túnica, você não tem túnica. E sabe, esse tipo de espíritos, você não vê isso em Jesus. João Batista sabe que ele é diferente, sabe que ele é bom, sabe que ele tem um caráter. João Batista se sentia assim, com razão, até melhor do que o meu. Mas João Batista não fazia ainda a conexão entre Jesus e o messianismo. Isso nos ensina uma lição de humildade, de saber qual é o seu lugar por parte de Jesus. Aliás, ele vai dizer isso quando ele fala com Maria, mãe dele, lá em João 2. Ainda não é chegada a minha hora. Eu sei a hora de me manifestar. Porque se eu me manifestar agora, Maria, minha mãe, se eu fizer um milagre público aqui, todo mundo vê, sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar para mim e vão me ver apenas como um operador de milagres. Eu não vim para ser conhecido como operador de milagres. Minha hora não chegou. Eu vim para ser conhecido pelo que minha hora fará comigo. E o que a hora fez? Você lembra? Lá em João, é chegada a minha hora. Ele levanta e vai para a cruz. Então Jesus, ele nunca quis ser conhecido apenas como bom menino, primo de João Batista. Ele nunca quis ser conhecido como o que fez milagre em Caná da Galileia, como o que operava milagres, como o que expulsava demônios. Por isso que ele sempre dizia, não fala nada para ninguém, não fala nada para ninguém.
Porque vão me interpretar errado. Eu não sou para ser visto como o bom menino, primo de João Batista. Eu não sou para ser visto como o operador de milagres, como o expulsador de demônios. Eu tenho que ser conhecido como aquele que foi pregado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os meus milagres apontam para o fato de que eu sou o Cordeiro. E eu tenho que ser pregado, eu tenho que morrer, eu tenho que ser sepultado, eu tenho que ressuscitar. Aí sim vocês irão para todas as nações anunciando tudo o que eu ensinei. Gente, isso é muito importante. Porque o que se prega hoje do cristianismo? O moralismo do bom menino Jesus. E moralismo do bom menino Jesus não salva ninguém. O poder do Cristo que faz milagres, o milagre de Jesus não salva quem quer que seja. Ver milagre não é sinal de que você vai ser convertido. Muito pelo contrário, pode te endurecer ainda mais ou te cegar para a verdadeira obra de Cristo. Então, João Batista não sabia que seu primo era diferente. Ele já tinha ouvido falar da própria mãe, provavelmente, da família. Olha, o filho de Maria é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Ele sabia dessas coisas, mas ele não fazia conexões ainda. Na prisão ele manda perguntar. É ele mesmo? Manda perguntar se é ele mesmo. E aqui em João, veja João 1. João 1 deixa muito claro que ele só... E mesmo assim, tendo conectado a promessa messiânica com a pessoa do primo, Jesus de Nazaré, depois ele ficou em dúvida, ele mandou perguntar se era ele mesmo. Olha João 1:29. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era. Sabia que ele era bom, sabia que ele era um bom menino, sabia que ele tinha qualidades impressionantes, tanto que eu julguei que eu não era nem digno de carregar a sandália dele, mas eu não sabia quem ele era. Mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Parênteses, não acrescenta fogo aqui. Mais um argumento para dizer que Espírito Santo, fogo, lá de Mateus, é o mesmo batismo. Está implícito, batizará com o Espírito Santo, está implícito que tem fogo, que tem purificação, que tem santificação. Aí João completa: eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, até o momento do batismo, ele não tinha conectado. Ele só passou a dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque depois do batismo, ele testemunhou isso, ele viu o Espírito descer, ele ouviu a voz de Deus, ele falou: é ele. E mesmo assim, depois adiante, lá em Mateus, a gente vai ver, ele fica em dúvida: será que é ele mesmo? Manda perguntar. Aí Jesus responde: manda dizer para João Batista que o cego vem, demônios são expulsos, ou seja, esses são os sinais da chegada do reino de Deus. Eu sou o rei. E qual é a lição que eu tiro? Essa que eu já disse no início dessa explicação. Jesus não é para ser conhecido simplesmente como o bom menino, o homem de bom caráter, ou como o homem que faz grandes milagres e expulsa demônios. Ele tem que ser conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta nada você pregar a moralidade de Jesus, a moralidade do reino de Deus, a moralidade do Sermão do Monte, se você não apresentar o pecado e a cura para o pecado na obra de Jesus na cruz, no seu lugar, no meu lugar, no lugar do pecador. Guarda isso no seu coração.
Agora, outra coisa que eu quero ver para a gente concluir. Por que Jesus teve que ser batizado? Verso 15, Mateus 3,15. Jesus diz: é necessário que seja assim. Quando João Batista não quis, né? Não, eu não sou digno, você é muito melhor do que eu. Jesus diz: é necessário que seja assim. Porque nós devemos fazer tudo o que Deus requer. Nós temos que cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça é fazer tudo o que Deus requer. Então, já que é assim, já que nós temos que fazer tudo o que Deus requer, João concordou em batizar Jesus. Depois do batismo, veja, primeiro, Jesus saiu da água, é sinal de que Jesus foi batizado onde havia muitas águas. Para você ter uma ideia, até Tomás de Aquino, o grande teólogo do catolicismo, da Idade Média, ele vai admitir na Suma Teológica dele, que o batismo mais apropriado é o de imersão. Calvino vai dizer nas Institutas e vai dizer no comentário dele de João, que o batismo, Calvino que é presbiteriano, ele vai dizer que o batismo por imersão é o mais apropriado, por diversos fatores. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, outra coisa importante, o céu se abriu. Ou seja, dando a ideia do acesso direto entre o Filho que estava sendo batizado e o Pai assentado no trono. Acesso aberto, acesso direto. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba para pousar sobre ele. É interessante isso. Nós vamos falar sobre a pomba. Por que pomba? E uma voz do céu disse: este é meu filho amado que me dá grande alegria. Portanto, a pergunta inicial: se Jesus nunca pecou e não tinha necessidade de arrependimento, por que ele batizou? Ele responde: porque nós temos que fazer tudo o que Deus requer. O que Deus requereu de Jesus para ele ser batizado? Essa é a pergunta agora. Primeiro, Deus requereu que ele, como cordeiro substituto, se identificasse com os pecadores. No seu batismo, ele se identificou com aqueles pelos quais ele morreria. Segundo, Deus estabeleceu que Jesus é nosso exemplo. Se ele foi batizado, nós devemos ser batizados. E do mesmo modo como ele foi batizado. Então, por que Jesus precisa ser batizado? Primeiro, porque ele teve que se identificar com os pecadores. Ele começa a sua identificação no batismo de pecadores, sendo ele nunca um pecador. Então, ele é uma identificação. Segundo, ele deixa o exemplo. Terceiro, ele estava confirmando a mensagem de João Batista. É necessário arrependimento para entrar no reino dos céus. Em quarto lugar, nesse ato do batismo, Deus aprova o Filho. A voz e a pomba. Deus estava ungindo o Filho, coroando o Filho. Que essa imagem do batismo de Jesus é uma coroação, isso fica muito claro no texto de Lucas 4. Abra lá em Lucas 4,16. Olha o que Jesus vai dizer quando ele chega à sinagoga no sábado, depois do batismo. Ele tinha sido batizado, aí ele chega à sinagoga e diz, Lucas conta para nós, Lucas 4,16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me coroou. Me ungiu onde? Quando? No batismo. E por que ele ungiu? Por que ele recebeu o Espírito? Ele não é Deus, sim, mas ele é homem também. E ele tinha uma missão a cumprir. Ele recebeu a unção, e essa unção
para trazer as boas novas aos pobres, aos humildes. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertados. Essa foi a resposta que ele deu para João Batista. Está acontecendo, João Batista, não tenha dúvida, sou eu sou o Messias. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, se sentou. Toda a sinagoga olhava para ele atentamente, ávidos para ouvir o que esse jovem rapaz teria a dizer sobre o texto. E ele diz algo absolutamente escandaloso. Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eles quiseram matá-lo. Como assim? Essa é uma profecia messiânica. Você está dizendo que cumpriu? Você é o Messias? Você está louco? Nós vamos te apedrejar, nós vamos te jogar lá no precipício, que é o que o texto vai continuar dizendo, que quase aconteceu. Quase apedrejaram Jesus, mas porque não era ainda a hora, ele deu no pé e fugiu. Então por que Jesus foi batizado? Porque ele tinha que cumprir toda a justiça, ele tinha que fazer tudo o que o Pai requeria dele. E o Pai requeria dele que ele se identificasse com o pecador, que ele estabelecesse para nós um exemplo, que ele assumisse a mensagem de João Batista, arrependimento para entrar no reino dos céus. E ele precisava ali, naquele momento, cumprindo ele tudo isso, ser ungido, ser coroado o rei que viria. E aí a divindade dele, da qual ele nunca abriu mão, tendo feito carne, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele precisou disso. E aí eu poderia ler para você alguns textos que vão mostrar para nós o quanto o Espírito Santo foi fundamental no ministério terreno de Jesus. Foi pelo Espírito Santo que ele pregou com poder. Você vai ler isso em João 3:33. Diz assim: todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado, todo que aceita o testemunho de Cristo, Cristo foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Deus falou por Cristo pelo Espírito. Mateus 12:28, ele expulsou demônios pelo Espírito de Deus. Atos 2:22, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres e maravilhas e sinais por meio dele, por meio do Espírito de Deus. Atos 10:37, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder. E então, tendo sido ungido e pelo Espírito, Jesus foi por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, pelo Espírito. E algo impressionante que a gente ainda vai ver, Mateus 4, versículo 1. O capítulo 3 termina dizendo que Jesus ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem minha alma tem alegria. E aí o capítulo 4 começa assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim você me ama e me dá seu Espírito, e o Espírito me leva para ser tentado pelo diabo? O Espírito guiou Jesus e o Espírito sustentou Jesus nas suas tentações e provações. Lucas 4:13, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. O diabo ficava sempre tentando Jesus. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, por isso que ele suportou a tentação do diabo, por isso que ele suportou a morte na cruz, voltou para Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. O ministério de Jesus foi exercido pelo Espírito Santo. A última coisa. Que pomba é essa que desce sobre ele no batismo dele?
Volta comigo em Mateus 3,15. Jesus respondeu: é necessário que seja assim. Devemos fazer tudo o que Deus requer. Deus requereu que eu me identificasse com o pecador. Deus requereu que eu assumisse a sua mensagem, etc, etc. Então, eu preciso ser batizado. João concordou, batizou Jesus, e depois do batismo, enquanto Jesus saiu da água, o céu abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba. Lucas 3:21 vai dizer que foi em forma corpórea, como pomba, uma pomba mesmo, representando o Espírito. E esse Espírito pousou sobre Jesus. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Por que a pomba? O judeu daquela época olhava para a pomba e via na pomba um animal de sacrifício. O rico dava boi em sacrifício. A classe média dava cordeiro em sacrifício. O pobre dava pomba em sacrifício. Então a pomba, ela tem essa imagem de sacrifício, e ele é o cordeiro. Então veja o jogo de símbolos. Pomba de sacrifício, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há também, ligado à imagem da pomba, a ideia de candura, de pureza, de graciosidade. Você vê essas imagens de candura, de pureza e de graciosidade atreladas à imagem da pomba, quando você lê Cantares de Salomão. Quando os elogios que o homem faz à sua mulher, chamando ela de pomba, de pombinha, capítulo 2, verso 14, capítulo 5, verso 2. Quando Salomão está chamando a noiva de pomba, de pombinha, ele está fazendo referência à candura, à pureza, à graciosidade, à beleza da mulher. Então, a pomba, o judeu daquele tempo, batia o olho, via um animal de sacrifício, ao mesmo tempo ligava isso à candura, pureza, graciosidade. Essa é a ideia que se comunica com o Espírito Santo. E o próprio Jesus diz que nós devemos ser espertos como as serpentes. A palavra grega para esperto dá a ideia de prudência, inteligência. E devemos ser simples como a pomba. A palavra simples, ela é muito interessante no grego. Ela dá a ideia de algo sem mistura, algo puro. Esse é o Espírito de Deus. Sem mistura, puro, gracioso, cândido. E também comunicava e comunica a imagem do sacrifício. Ele, Cristo, é o sacrifício. Então isso é o capítulo 3. Muita coisa no capítulo 3. Eu espero que você tenha conseguido pegar todas essas coisas. Como eu sempre digo, esse unboxing ele não é um sermão, então ele não tem que terminar necessariamente como um sermão geralmente termina, né? Eu te dei várias informações e ao longo do caminho eu tentei ir fazendo aplicações importantes. Mas em síntese, você pode extrair de Mateus 3 a seguinte mensagem: a necessidade de arrependimento do pecado, para se entrar no reino de Deus, arrepender e crer em Jesus, ser batizado, apresentar frutos de arrependimento, viver no poder do Espírito Santo, como Jesus viveu, em busca de levar outros a Cristo. Essa seria, ao meu ver, as grandes aplicações desse capítulo 3. E que Deus te abençoe. Perguntas? Eu concluo minha parte aqui. Aqui no versículo 15, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. A gente poderia acrescentar aí também, como se Jesus, não que ele precisasse, mas para ele ter embasamento, para lá no final ele deixar as ordenanças e deixar o batismo como uma coisa que nós devemos. Que palavra é usada aí? Necessário. Necessário que seja assim. É importante a gente se ater à palavra pelo seguinte: quando você diz é preciso, a palavra a expressão é preciso fazer algo comunica a ideia de que está faltando, é preciso fazer porque falta.
Eu preciso comprar café. Por quê? Porque falta café. É necessário, não comunica tanto a ideia, pelo contrário, né? É necessário, não porque se esteja dizendo que está faltando algo, mas é necessário para que se comunique algo. Então é isso que a gente tem que entender. Não é necessário porque Jesus precisava como a gente precisa. Era necessário porque ao fazer isso ele estava comunicando várias coisas. A sua identificação com o pecador, que é batizado mediante arrependimento e fé. Ele está comunicando que ele concorda com a mensagem de João Batista. Arrependimento e fé são necessários. Tanto concordo que me submeto a isso. Ele está comunicando que ele está dando exemplo. Eu preciso, assim, já que eu fui, vocês também precisam, nós. Então é necessário nesses sentidos, dessas comunicações. Mas no caso da grande comissão, de ele nos deixar, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai. Certo. Então, a gente poderia usar isso aqui, não que ele precisasse de uma justificativa, para que nós fizéssemos o que ele ordenou. É necessário mas também, a gente fazer aquilo pelo que Cristo passou. Sim. Eu não estou conseguindo ver a conexão. Não, é só a questão de conectar a necessidade aqui de fazermos o que Deus requer, e assim também o batismo, e a ordenança dele lá no final de ele de requer nós... que a gente batize. Isso. Agora, o que é necessário para Jesus significa uma coisa, o que é necessário para nós significa outra coisa. Né? Isso ficou claro. É necessário para nós porque, de fato, o batismo simboliza em nós a lavagem de pecado, o sepultamento na morte de Cristo, que foi a real, etc. Agora, eu acho que ficou clara essa necessidade, tanto para Cristo como para o pecador. Né? Outra pergunta? Não gravei seu nome. Ronan. Pastor, Mateus usa muitas figuras de linguagem adequadas para a época e para quem foi mais destinado, que seriam os judeus, né? E é correto pensar também que a pomba pode ser feita uma conexão com a pomba, que seria o mensageiro de quando teve o dilúvio e que trouxe a esperança de novo do ser humano com Deus. É correto fazer essa alusão também? Excelente analogia que você fez. Isso aí é uma analogia. Você está falando e desse modo é o Espírito de Deus. É assim que se faz a analogia correta. Você acabou de dar um grande exemplo. O Espírito é aquele que aplica a grande esperança de Deus ao nosso coração. Excelente. Eu mesmo não tinha visto assim ainda. Parabéns. Algo mais? Essa seria a pergunta que eu ia fazer para alguém, com o simbolismo da pomba. Então já não vale mais eu fazer essa. De que modo você explica, Vitor Hugo, de que modo você explica para alguém, ou como você explica o significado de ele batiza com fogo, com o Espírito Santo e fogo? São dois batismos? Se fosse para eu fazer uma pergunta, eu provavelmente faria exatamente para esse rumo. Porque que rumo? Exatamente... Não, você não vai fazer pergunta para mim, não. Eu que estou fazendo para você. Não, mas... Eu sei, eu estou brincando. Eu vim de um meio neopentecostal, onde claramente para eles o batismo com fogo era esse momento depois da conversão, onde você era enchido com o Espírito Santo. Quando teve essa mudança do lado da força, quando foi para o lado reformado, certeza que eram coisas diferentes e relacionado a um ser condenação e outro a... Então, como era entendido o batismo com fogo de onde você veio? Não precisa dizer igreja, mas como era entendido? Lá a gente entendia que o batismo com fogo era um momento pós-conversão,
Inclusive nos eventos tinham, na programação de encontro com Deus, que é comum, tinha 2 momentos distintos. Você acabou de dizer o nome da igreja. Populacho. A primeiro momento tinha o evangelismo e a segundo momento tinha o momento do batismo com o Espírito Santo, ou batismo com fogo. Então é um momento pós-conversão, onde você é enchido pelo Espírito Santo e recebe dons espirituais, em especial o de línguas, que é a evidência máxima do batismo com o Espírito Santo, segundo eles. E qual é a justificativa bíblica para isso? Eles usavam bastante os textos de Atos, inclusive eu tive um pouco de dificuldade na leitura bíblica que a gente está fazendo, porque a gente passava pelos textos de Atos e realmente alguns textos de Atos nós temos conversão, o momento do batismo, da vinda do Espírito Santo separado desse momento da conversão e eles falando em línguas logo depois. Então, era um dos grandes, era talvez o argumento máximo para eles. Eles utilizavam os textos de Atos falando Hoje você saberia explicar essas razões? No contexto que eles acreditam. Não, no contexto certo. Tá. A explicação do senhor, eu acho que seja... É porque eu levo bastante para esse lado de ou ainda não está convertido, porque eu acredito que o batismo no Espírito Santo seja junto ao momento de conversão. Certo. Então, você converte e é batizado pelo Espírito Santo. Eu creio dessa forma. Aliás, você só se converte porque você por conta foi do Espírito batizado. Santo. Isso. Se não houver Espírito Santo, E não o há texto conversão. bíblico para esse é 1 João 5, versículo 1. Perfeito. Não lembro a referência. Vou ler. É muito importante esse texto. 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem que vem primeiro? O que crê é nascido. Olha a importância do português que a gente fugiu da escola. O que crê é nascido. Não está dizendo o que crê vai nascer de Deus. Ou nascerá. O que crê é nascido. Ou seja, creu porque nasceu, então creu. Inclusive o que a gente creu é o discutia resultado do sobre nascer. A confissão doutrinária, né, que teve esse... Isso. Agora, vamos lá. É muito importante o que você levantou. Em Atos, de fato, há 3 momentos em que você tem o batismo com o Espírito Santo e a manifestação de línguas. Inclusive em Atos 2, a gente lê, né, que essas línguas, o texto diz assim, semelhante a chamas ou línguas de fogo, labaredas, que pousaram sobre cada um. Bom, isso poderia muito bem estar significando o que João falou sobre Jesus. O Espírito purificador está caindo sobre eles, né? Veio do céu um som, então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, labaredas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí você pega essas línguas como que de fogo, falar em língua, a língua do fogo fez eu falar em língua. Esse é o perigo de você não saber ler imagens, símbolos na literatura. Uma coisa não tem relação, não guarda relação com a outra. A relação das línguas como que de fogo é feita com aquele que viria e batizaria com o Espírito Santo e fogo. Então, se você entende o significado disso, que é regeneração e purificação, é o que está acontecendo aqui. Essas línguas que de fato são faladas aqui, é outra coisa. Que coisa é essa? A capacidade, como o próprio texto de Atos 2 vai dizer, de que cada um de diferente região, diferente língua, conseguia entender na sua própria língua o que eles estavam falando. Então, são coisas distintas. Deus deu ali a capacidade de que instantaneamente se compreendesse a mensagem do Evangelho. Cada um começou a entender na sua própria língua.
Ponto. Se você entende que Atos 2 está falando de idiomas, porque está claro que olha, ele vai dizer aqui no verso 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Poxa, está claro que línguas eram essas. Idiomas. Aí eu vou para Coríntios, é um texto difícil. Mas um texto difícil, você sempre interpreta à luz de um texto mais claro. O texto mais claro é Atos 2. E a prova de que em Coríntios está falando de idiomas é que Paulo vai dizer no capítulo 14 que as línguas são para os que não creem, são para os descrentes. Por quê? Porque os descrentes vão ter que ouvir na sua própria língua, como aqui em Atos 2. Esse é o ponto. Ah, pastor, mas Paulo fala da edificação pessoal, Paulo fala que ele é edificado pessoalmente, eu já tive essa experiência. Então, quando você traz para esse nível, não tem como mais a gente conversar, porque como é que eu vou julgar a sua experiência? Eu sou tentado a dizer que pode ser uma experiência falsa. Mas eu não quero ser rude, eu não quero ser mal educado, eu não quero... Porque quando eu vejo línguas, eu vejo em Atos 2, idiomas, cada um entendia a sua própria língua, ponto. Coríntios 14 vai falar que as línguas são um sinal para os que não creem. Como assim um sinal para quem não crê? O que não crê tem que ouvir na sua própria língua as maravilhas de Deus, como se ouviu lá no Pentecostes em Atos 2. Mas Paulo também está falando de crentes da igreja de Corinto que estavam usando a língua de um jeito errado e causando confusão. Então, é outra coisa. Mas vamos lá, Atos. Você tem essas línguas em capítulo 2. Jerusalém. Depois você vai ver esse episódio acontecendo lá na Judéia. E depois você vai ver ele acontecer nos confins da terra, numa região distante. O Evangelho. Então, é a maneira de Lucas, teologicamente, mostrar para nós, não que ele tenha inventado, isso de fato aconteceu, ele estava mostrando, olha, o mesmo Espírito que caiu sobre judeus em Jerusalém, e que fez com que todos entendessem o Evangelho na sua própria língua, esse mesmo Espírito caiu na Judéia, que é a segunda parte de Atos, que vai falar das línguas, que é a casa de Cornélio, e depois caiu lá em capítulo 19, que é confins da terra, é Ásia. Então é a maneira de dizer, o Espírito de Deus fez a mesma coisa para cumprir a grande comissão que Jesus disse que teria que ser. Então é muito simples teologicamente. O problema é que as pessoas insistem em buscar argumentações para justificarem suas experiências com Deus. Onde? Em experiências que são extremamente perigosas e frágeis, não que a gente não tenha. Se eu, porventura, tivesse um tipo de experiência de línguas, estou partindo do pressuposto que é possível, veja. Se eu tivesse uma experiência dessa de línguas, eu e meu Deus, eu jamais contaria isso. Porque Jesus diz que aquilo que eu faço, eu e meu Deus, no meu quarto em secreto, é secreto. E Paulo mesmo diz, se tem alguém na igreja que quer falar em língua, se não tiver alguém que interprete esse negócio, não é para falar. E ele diz mais, se começar a surgir um monte querendo falar, limite, 2 ou 3 no máximo. Paulo está apagando o espírito. Gente, de coração, eu falo isso com muito amor, de verdade. Eu não sei, isso para mim beira a loucura o que a gente vê acontecer nessas igrejas. Porque quando você lê a Bíblia, ela é tão clara, ela é tão clara, ela é tão clara, que chega a ser chata. Porque é tudo tão já óbvio. Então, é isso. Por exemplo, o que está acontecendo agora em Asbury, né, naquele avivamento.
três coisas me deixam pensativos. Primeiro, partamos do pressuposto de que está havendo ali um avivamento. Terminou o culto de jovens, como terminou aqui. A gente está aqui jovens, reunidos. E aí o Guilherme começa a tocar aqui, vocês já juntam, começa a cantar, e a gente sente que Deus desceu, o Espírito de Deus desceu. Eu acredito nisso. Acredito em avivamento. Qual é a necessidade de eu pegar meu celular e fazer assim, olha aqui, estamos aqui, o Espírito de Deus está movendo aqui. Aí começa a espalhar. Cadê o quarto secreto? Qual é a necessidade de você ir para uma live, chorar, falar que você está tendo devocional com Deus, que é bom demais, e querer ensinar os outros a fazer devocional com Deus? Eu acho isso me dá asco. Eu e Deus. É eu e Deus. Jesus diz isso em Mateus. Então, a primeira coisa que me assusta nessa questão de Asbury é isso. Asbury é você que está lá vivendo o mover de Deus, digamos que seja, quero crer que seja, e oro para que seja, porque um desses moveres que houve na Universidade de Wheaton, anos atrás, fez com que 500 alunos se tornassem missionários, dentre eles um veio para o Brasil, Russell Shedd. Então, eu quero crer que seja, eu quero crer que saia 500, milhares de missionários. Então, a primeira coisa que me preocupa é o cara com o celular ficar mostrando que está tendo um avivamento ali. Vem que está tendo um avivamento. É um negócio estranho isso. Segundo, é quem está do lado de cá do Atlântico, não está vendo nada, julgar a imagem do doido que filmou. Se é avivamento ou se não é. Pior ainda, somos nós que fica caçando o que está acontecendo. Não tem o que fazer? Deixa eu ver como é que está lá em Asbury agora. Como é que está a treta? Percebe que loucura essa mídia social? Enquanto que os grandes avivamentos de Deus na história aconteceram, houve fenômenos sobrenaturais, inexplicáveis. O livro que você tem que ler sobre isso é Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards, traduzido pela editora Vida Nova. Esse é o livro que você tem que ler, não é Augusto Nicodemos, não é ninguém desse. Você tem que ler, vai na fonte, Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Porque ele viveu esse movimento. E ele escreve esse livro para explicar esses fenômenos. O que pode ser considerado do espírito, o que não pode. Agora, você tem que ler isso para você entender, para você não cair no engano. Não é para julgar se o que está acontecendo lá é certo ou errado. E aí, o reverendo Ageu Magalhães foi brilhante. Até mandei para vocês hoje, pus lá no meu stories. Gente doido para ir lá ver o que está acontecendo, mas nunca entrou num culto de oração da igreja dele. É loucura. Que mundo é esse, gente? Então, assim, eu quero ver avivamento entre nós. Que tal a gente começar vindo quarta-feira para o culto de oração? E começar a clamar. Vem, Espírito de Deus. Caia sobre nós com poder e envia a mim, envia meus filhos, envia gente nossa para o campo. Dá-nos dinheiro para enviar para as missões, dá-nos... Enfim, que tal a gente começar a fazer isso? Mas nas nossas igrejas a gente tem que ficar implorando, criando subterfúgio, para ver se o cidadão vem orar. Aí ele fica lá no Instagram querendo saber se em Asbury tem avivamento. Tem um nome bíblico para isso. Ridículo. É impressionante. O que mais? Não o que está acontecendo em Asbury, não é isso que eu estou chamando de ridículo. Por favor. Eu não sei o que está acontecendo lá. E quero que seja avivamento. E em todo avivamento genuíno haverá exploradores. Sempre houve. Pode ser que lá seja um avivamento genuíno e já tem exploradores. Sempre existiu. Só você ler a história dos avivamentos. Jonathan Edwards fala deles. E é isso.